Olá, eu sou a Ana Giara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para a região Nordeste. Neste mês de outubro, as chuvas ainda não chegaram de forma generalizada e significativa sobre o interior nordestino. Nesta época do ano já é normal um aumento gradual das chuvas, especialmente aqui no interior da fronteira agrícola do Mato Piba, o que favorece o aumento da umidade no solo para a instalação dos cultivos de verão. Neste ano, a tendência é de atraso no retorno das chuvas por conta do fenômeno El Niño. A gente observa aqui que algumas áreas pontuais do sul do Maranhão receberam alguns episódios de chuva, mas grande parte do interior nordestino não registrou chuvas significativas e é por isso que o segundo mapa aqui, que representa o desvio da precipitação até o dia 25 do mês, o desvio é bastante acentuado negativo, então grande parte da região, aí, a maior parte dos estados com um desvio negativo bem acentuado. Isso reflete na umidade do solo, que está muito baixa devido ao período prolongado do tempo seco, a gente vem do período mais seco na região, e das altas temperaturas, que têm atingido valores superiores a 40 graus em diversas localidades. Essa condição vai começar a mudar agora na virada do mês de outubro para novembro. No início da próxima semana, o avanço de uma frente fria pela costa do Brasil vai alcançar até o sul da Bahia e vai ajudar a propagar instabilidades, vai aumentar a umidade sobre o estado. A tendência é que até o dia 30 de outubro ocorram algumas pancadas isoladas de chuva aqui entre o sul e extremo oeste da Bahia. Por enquanto, neste período, ainda previsão de tempo bastante seco na maior parte dos estados e calor excessivo, com máximas superiores a 40 graus, especialmente entre o oeste da Bahia, interior do Piauí e Maranhão. A condição deve mudar mais na primeira semana do mês de novembro. Aos poucos, as chuvas vão se estendendo pelo interior nordestino e devem abranger grande parte, principalmente da Bahia. Algumas localidades da Bahia podem receber volumes de 50 até 70 milímetros. O oeste do estado deve receber chuvas um pouco mais moderadas e o sul do Piauí e sul do Maranhão devem receber alguns episódios bastante isolados. Neste período, inclusive, o calor deve ceder um pouco, especialmente na Bahia, por conta do aumento das chuvas. Aqui na previsão pontual, a gente pode observar que na região de Mucugê tem previsão de uma chuva mais significativa aqui na primeira semana de novembro, mas ainda não é a regularização total das chuvas. O calor até deve diminuir, olha só, na primeira semana de novembro, segunda semana do mês, o tempo um pouco mais úmido. Apesar da chuva reduzir aqui na segunda semana de novembro, ainda tem previsão para umidade, a temperatura ficará mais amena. No decorrer da segunda quinzena de novembro, a gente observa que a chuva continua ocorrendo de forma muito isolada. Então, apesar desse episódio mais significativo na primeira semana de novembro, ainda não é a regularização das chuvas. O mês de novembro deve ser marcado por bastante irregularidade, chuvas espaçadas e com baixos volumes, inferiores ao que é normal para a época do ano. Então, por isso, ainda a situação é bem crítica para a instalação e desenvolvimento dos cultivos de verão. Na região de Balsas, no Maranhão, tem sinal de chuvas também entre a primeira e segunda semana de novembro, uma chuva que pode vir com moderada intensidade, mas também é uma chuva que não se regulariza, não se torna homogênea. A gente observa aqui que teremos uma janela bem grande de tempo mais seco e quente entre a segunda e a terceira semana do mês, e a chuva se retornando aqui por volta do dia 20 de novembro. Então, as chuvas devem começar a aumentar sim nesse próximo mês, mas ainda de forma muito espaçada, ainda não vão ocorrer de forma regular, garantindo aí manutenção da umidade no solo. A gente ainda vai ter algumas janelas de tempo aberto, período de veranico e muito calor na região de Balsas. Esses são os destaques da previsão do tempo para o Nordeste. Eu volto na próxima semana com novas atualizações. Até mais!